Hoje é dia 29 de março de 2024, Sexta-feira Santa, e quero compartilhar com vocês uma mensagem especial acerca da morte e ressurreição de Jesus. Sejam bem-vindos à paz de Cristo. Eu sou a Camila Antoniazzi e esse é o versículo do dia, devocional que eu compartilho de segunda a sexta. E minha missão aqui nessa plataforma é, através do ensino da palavra e da oração, te encorajar e fortalecer até que Jesus venha. Te convido a caminhar comigo, inscrevendo-se gratuitamente nesse canal no botão inscreva-se. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, pois essa simples ação fará com que essa mensagem alcance milhares de pessoas que podem ter suas vidas transformadas pela palavra de Deus. E se você precisa de uma oração, escreva seu pedido nos comentários, pois ao final desse vídeo eu estarei orando por todos. O versículo do dia de hoje encontra-se no livro de João, capítulo 19, versículo 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. A Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas antes da ressurreição vem a morte. Então, antes de falar sobre a ressurreição, vamos falar sobre a morte de Jesus. O mundo inteiro sabe que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz. Não precisa-se ser cristão para ter conhecimento disso, pois é muito divulgado. Infelizmente, muitos fazem disso escárnio e blasfêmia. Alguns o têm como um louco, outros como um mártire, alguns como um espírito evoluído, mas para mim e para quem crê que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo enviado, Ele é o nosso Salvador e Senhor. Meus irmãos, o versículo que vos trago fala ali que Jesus estava no momento da crucificação e levando a sua própria cruz. Jesus, ele levou a sua própria cruz. Nós entendemos que sobre o madeiro ele estava levando o peso dos nossos pecados, levando sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades, e que por suas pisaduras, por suas feridas, nós fomos sarados. Jesus, ele carregava a cruz dele, que era carregar os nossos pecados, mas ele carregou uma cruz. A cruz representa o plano de Deus, através do sacrifício que Jesus ia concluir. Então o mundo inteiro ele sabe desse Jesus que morreu na cruz, mas o que poucos sabem é que ele não morreu na cruz porque o crucificaram. Ele entregou-se na cruz. Ele foi na cruz porque ele quis, porque era necessário para a nossa salvação. Na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 10, versículo 18, Jesus disse: Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Então, quando falamos de cruz, da morte de Jesus, precisamos nos lembrar que ele entregou-se na cruz de forma intencional para nos salvar. O plano de Deus de restauração, de religação de Deus com o homem através de Jesus, o nosso único mediador entre Deus. E nesse processo em que Jesus passou pela cruz, desde o momento em que ele foi pego pelos soldados até sua morte, alguns fatos importantes aconteceram que eu quero trazer aqui para comentar e meditar com você nesse dia. No versículo 28 do mesmo capítulo, começa dizendo assim: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse,
Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Aqui estamos vendo mais uma vez que Jesus ele entregou o Espírito. Ele ficou aguardando o momento em que ele poderia entregar-se a Deus, concluir a morte. Mas eu quero te mostrar, melhor te lembrar, que a crucificação é um processo de dor. Jesus, ele sofreu enquanto pregavam-lhe as mãos e os pés. Muito antes, né? Jesus, ele foi a um julgamento injusto, porque tudo que ele fez foi bom. Jesus foi injustiçado. Jesus permaneceu calado frente a Pilatos, porque se Jesus falasse, Jesus não passaria pela cruz. Eu estava lendo ali no capítulo 19, um pouco antes, que Jesus estava à frente de Pilatos e Pilatos querendo que Jesus lhe explicasse se ele era realmente o Filho de Deus. Pilatos estava espantado com o que estava ouvindo, com o que estavam fazendo. Mas Jesus se limitou a pouquíssimas palavras e essas palavras não foram para se justificar. Ele foi fiel ao plano de Deus e ele não fez nada para evitar a cruz. Foi entregue na mão de soldados que o judiaram, que bateram, que o espancaram, que fizeram uma cruz de espinhos para debochar do rei, do que de fato era rei. E Jesus, passando por tudo isso, machucado, ainda teve que carregar uma cruz com o peso dos nossos pecados. Nós não entendemos o que Jesus carregou sobre a cruz, mas foi realmente terrível. O que Jesus passou foi terrível. Foi pregado, foi erguido e foi humilhado. A cruz representa a humilhação. Ficavam escarnecendo dele, debochando dele, que se ele fosse o Filho de Deus, ele não estaria passando por aquilo, ele teria poder para sair, e de fato ele o tinha, mas ele permaneceu fiel ao plano de Deus. Eu ouvi certa vez o historiador Rodrigo Silva, que é arqueólogo, falando sobre essa esponja que Jesus disse, né, que estava com sede, tenho sede. Mas antes diz que ele, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, meus irmãos, se você estudar a palavra de Deus, Isaías, alguns salmos, outros profetas, você vai ver que tudo o que aconteceu com Jesus cumpria-se a Escritura para que fosse comprovado de que ele era o Messias. E Jesus ele sabia de tudo o que tinha que acontecer, de como iria acontecer, e Jesus estava atento a tudo isso. E ele falou que tinha sede, e ali pegaram uma esponja, e diz esse historiador, né, que essa esponja provavelmente era uma esponja usado para as pessoas se limparem após suas necessidades, que naquela época não existia papel higiênico, usavam-se esponjas. Não tenho certeza se realmente era isso, foi isso. De repente foi até uma esponja limpa, não sabemos. Mas sabemos que humilharam Jesus. E quando ele teve sede, deram vinagre para ele. No Salmo 69, que foi escrito há 1400 anos antes, aproximadamente, cita essa exata cena. Salmo 69, 21. Depois você vai lá e lê, confere. Então, enxergamos Jesus sendo humilhado. E não sei se você ainda lembra se o título desse vídeo é Entregue-se na Cruz. Jesus entregou-se na cruz, carregou a cruz dele, que era o peso dos nossos pecados.
E no vídeo de ontem eu falei sobre nós negarmos a nós mesmos e tomar diariamente a nossa cruz. Existe uma cruz para todo aquele que quer seguir Jesus. Para o mundo essa cruz é loucura. A cruz é matar a sua carne, as suas vontades. No mundo, o objetivo do homem é ser feliz e ter seus desejos realizados. Não importa se isso fere ou não os princípios de Deus. Hoje em dia, até os princípios morais, até aqueles que não compreendem a fé, existe uma regra moral e muitos já não querem saber disso, querem satisfazer seus desejos, entregando-se cada vez mais ao pecado. E a crucificação é a morte da carne, a morte das vontades. E quando eu assumo o chamado de seguir Jesus e eu tomo diariamente a minha cruz, eu estou matando a minha carne. A minha vontade de dar a resposta que as pessoas merecem, a minha vontade de viver segundo o meu enganoso coração, isso tudo eu mato, anulando as minhas vontades, matando a minha carne, para que eu viva no Espírito, para que eu viva o plano de Deus para a minha vida. A morte de Jesus na cruz era o cumprimento do plano de Deus para a vida de Jesus. A nossa morte, a morte da nossa carne, que é pecadora, que é enganosa, que nos afasta de Deus. A morte da carne nos conduz ao plano de Deus para as nossas vidas. Viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se matarmos a nossa carne. E isso está nas nossas mãos, diariamente negando-se a si mesmo, para andar com Jesus, para acompanhar Jesus, para seguir Jesus. Mas Camila, por que entregar-me na cruz? Jesus, ele entregou-se na cruz porque ele sabia que entregando-se na cruz haveria a ressurreição, haveria milagre, haveria vidas transformadas, pessoas religadas a Deus, o poder da luz contra as trevas, a vida vencendo a morte. Jesus, ele sabia e por isso ele olhou fixamente para o plano de Deus e permitiu-se entregar-se na cruz. Ainda que estivesse sofrendo, ainda que estivesse chorando, ainda que estivesse doendo, ainda que estivesse sendo humilhado. E eu te pergunto, não podemos ser humilhados? Não podemos nos calar frente a uma ofensa? O que é uma humilhação frente a tudo que Jesus suportou para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna? Para que pudéssemos ter uma nova vida, onde não vai haver mais choro, mais pranto, mais dor. O que é insuportável? Quando olhamos para Jesus, quando entendemos o plano, quando entendemos as promessas de eternidade, é como a palavra diz, passamos a enxergar as coisas que acontecem nessa terra como uma leve e momentânea tribulação. O que são 70, 80 anos frente a uma eternidade que teremos? Mas muitos estão se perdendo em troca desses poucos anos aqui na Terra e escolhendo andar por um caminho que conduz à morte eterna, ao inferno. Jesus, ele veio e nos falou sobre o inferno. Mas voltando aqui para a nossa palavra, depois da morte tem ressurreição. Assim como Jesus Cristo foi ressuscitado, nós seremos ressuscitados. Não somente no dia em que Jesus vir sobre as nuvens e ressuscitar aqueles que já estão mortos, enfim. Não, a ressurreição começa no momento em que eu mato a minha carne, a ressurreição de uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu quero te dizer que Jesus, quando foi ressuscitado, Maria, que foi ali a primeira que está relatando que conversou com ele, Maria não reconheceu Jesus. Jesus precisou falar um pouquinho mais com Maria e dizer sou eu, para ela identificar que era o Messias ressurreto.
E quero te dizer que, em nome de Jesus, todo aquele que aceitar o processo, entregar-se na cruz que Deus tem para a tua vida. A cruz é o que nos conduz à salvação, nos conduz à vida eterna. A cruz não é ruim, a cruz é salvação. Todo aquele que passar pela morte vai passar pela ressurreição. E quando Cristo nos ressuscita como uma nova criatura, muitos não nos reconhecem, muitos não vão te reconhecer. Se você está nesse processo de morte, de negando-se a si mesmo, de obediência, de querer viver uma vida na presença de Deus, tenha certeza que, ainda que você esteja sofrendo, doendo, humilhado, você vai ser ressuscitado, uma nova criatura. Enfim, gente, a palavra de Deus é maravilhosa. E a mensagem para esse dia é: entregue-se na cruz, aceite o plano do Senhor para a tua vida, confie no plano que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus, porque Jesus foi até o fim. Obrigada para você que conseguiu chegar até o fim desse vídeo, que prestou atenção na palavra. Eu creio que Deus te abençoou. E eu quero te convidar a orar junto comigo nesse dia, agradecendo a Deus porque Ele carregou a cruz que Ele tinha, a cruz que Deus tinha para Ele. E Ele foi até o fim, e graças a isso, hoje eu e você não somos mais escravos do pecado. Através da cruz de Cristo nós somos libertos, libertador. Temos motivos para se alegrar, independente das circunstâncias, temos esperança de um novo tempo. Ainda que momentos difíceis venham se apresentar, a esperança da glória é maior. As promessas de Jesus são maiores. Em nome de Jesus, oramos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu fizeste. Muito obrigada, Jesus, porque ainda que nós venhamos a estudar Tua palavra, meditar, não vamos compreender a dimensão do que o Senhor fez naquela cruz, aleluia. Não vamos compreender, Senhor, de onde o Senhor nos retirou, do destino que estava traçado e que o Senhor foi lá e mudou, graças à Tua cruz. Graças te damos, te pedimos, Senhor, mais uma vez perdão pelos nossos pecados, porque muitas vezes a nossa carne grita. Mas hoje, Senhor, na Sexta-feira Santa, queremos nos lembrar que é necessário morrer para nós mesmos, porque queremos viver em Cristo Jesus. Queremos experimentar, Senhor, das coisas lindas e maravilhosas que o Senhor tem para todos aqueles que aceitam a cruz que Deus tem para cada um de nós. Pai querido, alcança, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos que ainda não te conhecem. Senhor, usa-nos como uma carta viva que as pessoas estão lendo para aproximar essas pessoas de ti. Se o Senhor quiser usar a nossa boca, encha-nos da tua sabedoria, da tua graça e do teu amor, assim como tu falava com as pessoas em amor, em graça, em conhecimento, em sabedoria. Usa-nos, Senhor, desse jeito. Paizinho, nós te amamos, te adoramos, te bendizemos, reconhecemos que tu és bom, que tu és o Senhor das nossas vidas e te pedimos que o Senhor nos conduza como um bom pastor que é. Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz e o nosso coração inclinado a te obedecer. Meu Senhor, quero também nesse momento colocar na tua presença todas as orações, Senhor, dos meus irmãos que estão pedindo aqui, que colocaram nos comentários. Oração por cura de enfermidades, oração, Senhor, por libertação, por restauração familiar, por milagres na vida financeira, por provisão, Senhor. Seja lá, Pai, o pedido que foi colocado aqui, eu te peço em nome de Jesus, age e intervenha a favor desse meu irmão, dessa minha irmã, lembrando-os que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Então, meu irmão, não fique aflito, confie que Deus está agindo a teu favor.
Não confie no que os teus olhos veem, mas lembre-se que Deus está agindo. Fé é convicção de fatos que se esperam, mas não se veem. Entregue os seus pedidos em oração ao Senhor e descansa nele. Espere com paciência, pois não ficarão frustrados aqueles que confiam no Senhor. Amém? Meus irmãos, hoje é sexta-feira. Segunda-feira volto com o nosso devocional. Aproveite sábado e domingo e medite na Escritura, faça você o seu devocional. Tem coisas que Deus vai falar somente com você. Que o Senhor derrame graça, sabedoria, unção sobre a sua vida, que você tenha um final de semana maravilhoso. E, querendo o Pai, até o próximo vídeo.